paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, jovens, aqui é o Eduardo Henrique. Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos na revista Igreja Eleita, redimidas pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje nós iremos estudar a nossa lição de número 2. Porém, antes de iniciarmos, quero deixar um recado para vocês. Lembre-se de dar uma conferida no material complementar, que está disponibilizado na descrição do presente vídeo. Mas afinal, para que serve o material complementar? Este material complementar, ele lhe servirá de auxílio no estudo da presente lição. Todo o conteúdo que será dissertado neste vídeo, através da revista, da Palavra do Senhor, está também de uma maneira simplificada no material complementar. Então dê uma conferida, deixe ele salvo para sempre que você quiser rever o assunto, revisar a lição, você possa tê-lo em mãos. Pois bem, vamos à nossa lição, lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo se localiza na Epístola do Apóstolo Paulo à igreja de Éfeso e também às igrejas da região daquela localidade, capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe, o nosso texto bíblico desta lição, se encontra também no capítulo 1 de Efésios, versículos 3 e 4. Depois você vai para o versículo 9 até o versículo de número 14. Peço que você realize agora esta leitura, Efésios 1, 3 e 4, 9 ao 14, para que você possa se situar neste conteúdo que está inserido nesta segunda lição. Vamos então para a nossa introdução. Na nossa lição passada, na lição anterior, introdutória da presente revista, nós estudamos acerca da autoria, da data, dos destinatários, dos propósitos, das características, das peculiaridades da epístola do apóstolo Paulo direcionada à igreja de Éfeso e às igrejas que estavam na região. Nós falamos de todo o contexto, de todas as características da cidade de Éfeso, da religiosidade lá presente, comércio, uma cidade que recebia muitos turistas. E se você não acompanhou esta aula, corre no canal, tem uma playlist, a Igreja Eleita, e assista essa aula que será de suma importância para a continuidade das nossas aulas, do nosso estudo. Tendo visualizado isto e estudado na lição anterior, hoje nós daremos continuidade àquilo que nós paramos na aula passada. Ainda no capítulo 1, após de falar dos propósitos dessa epístola, hoje nós vamos falar acerca das bênçãos espirituais que Deus em Cristo nos concede para todos nós, para todos aqueles que estão nele. Portanto, é do saber comum que, desde a eternidade, Deus ele estabeleceu um plano de salvação, um plano salvífico para nós, humanidade caída. E Ele, Deus Pai, executou esse plano que Ele mesmo arquitetou através do Seu Filho, Jesus Cristo, que na cruz do Calvário deu-se a si mesmo para o perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões. Ou seja, Deus ele arquitetou um plano de salvação para nós, e Ele o executou através de Deus Filho, de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E esse plano, que está mais vivo do que nunca, ele é comunicado a nós, toda a humanidade, através da contínua obra do Espírito Santo em nosso meio. Mas para que nós possamos compreender a grandeza, a grandiosidade, a excelência desse plano que Deus arquitetara para a reconciliação, para a restauração da humanidade, nós temos que necessariamente retornar um pouco na história, voltar aos primórdios, analisando a criação. Quando nós estudamos, analisamos o livro do Gênesis, seu capítulo 1, nós vamos verificar neste capítulo o processo de criação dos céus e da terra, e todos os demais seres vivos e componentes que a integram. Mas quando nós falamos sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre a criação dos céus e da terra, nós não podemos limitar a ação de Deus com uma ótica um tanto que simplificada. Ora, Deus ele não criou o céu e a terra sem alguns alvos já previamente estabelecidos.
Deus não criou os céus e a terra simplesmente porque Ele quis criar, ou porque era necessário que fossem criados, mas há alguns propósitos que vão evidenciar alguns desses alvos, desses desígnios da criação dos céus e da terra. É claro que nós não podemos simplificar um assunto tão amplo e alvos tão imensos e grandes em quantidade em alguma lista enumerada ou em pequenos tópicos, não. Mas, mediante o contexto da nossa presente lição e o assunto que ela trata, as bênçãos espirituais, a nossa nova posição em Cristo, nós vamos dar relevância a alguns destes alvos. Em primeiro lugar, Deus ele criou os céus e a terra como manifestação da sua glória, da sua majestade e do seu poder. Salmos 19, verso 1. Não à toa, quando nós observamos os pequenos e ínfimos fragmentos da criação, como a natureza, a beleza dos campos, das plantações, dos animais, nós ficamos perplexos com tamanha perfeição. E tudo isto que nós visualizamos faz com que nós sejamos inclinados a agradecer, a reconhecer a maravilhosa obra que Deus em todo o mundo efetuara, e isso faz com que nós tenhamos reverência, temor e adoremos a Deus por tudo o que Ele faz, por ser o nosso Criador. E além de manifestar a sua glória, a criação também tem o dever de entregar a Deus a honra e a glória que lhe são devidas. Sendo assim, além de, ao nós vislumbrarmos a criação de Deus, nós sermos inclinados a adorá-lo, um outro alvo, um outro propósito é que esta criação manifeste e entregue a Deus a glória e a honra que lhe são devidas. Sendo assim, o sol, a lua, as estrelas, as aves, os animais, o mar, os campos, as plantações, tudo o que por Deus fora criado devem manifestar a grandiosidade dele. E se nós pensarmos com esta óptica de que tudo que Deus criou manifesta a glória dele e deve lhe render honra e glória que lhe são devidas, tanto mais nós, seres humanos, devemos assim proceder. Nós devemos adorar a Deus, prestar o nosso tributo continuamente por Ele ter nos criado, e que nós venhamos dia por dia manifestar a glória de Yahvé, a glória do Senhor. Por fim, além de manifestar a glória, além de render a glória e a honra que lhe são devidas, Deus também criou a terra com o fim desta servir de lugar em que o seu propósito para a humanidade seria plenamente efetuado e cumprido, ou seja, serem o seu povo com quem ele comunicar-se-á continuamente, sendo-lhes por Deus e eles sendo-lhes por filho, um Deus presente. Mas infelizmente, quando nós analisamos esse propósito da criação, esses alvos, nós percebemos que esse relacionamento perfeito de Deus para com a criação, por um espaço de tempo, fora interrompido. Mas não fora interrompido porque Deus falhou ou cometeu algum erro. Nunca, nem em nenhuma ocasião isso ocorrera. Mas este relacionamento perfeito por um fragmento de tempo está e fora interrompido porque Adão e Eva cederam à tentação de Satanás, que este, por intermédio da serpente, persuadiu-os a consumir o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, a qual Deus tinha previamente determinado que deste fruto desta árvore eles não deveriam consumir, simplesmente chegar perto. E devido à desobediência, à rebelião destes para com o Criador, para com Deus Pai, a humanidade caiu. A humanidade pecou, caiu. E mesmo com a humanidade caída, mesmo com o gênero humano corrompendo-se continuamente, o grande Deus, El Shaddai, ele fez questão de arquitetar um plano de salvação, que é o plano que nós acabamos de falar no início desta introdução. E que plano é esse? O plano de Deus de salvação, em que Ele enviaria um Salvador. E este Salvador, nós bem sabemos que fora Jesus Cristo. E este Salvador veio com a missão de redimir a humanidade de todas as devastadoras consequências que o pecado nos trouxe. Este plano, como já fora dito no início da nossa lição, ele está mais vivo do que nunca. E nós devemos continuamente ansiar, desejar, almejar a volta, a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este tão esperado momento em que Cristo arrebatará a igreja e nós nos encontraremos com Ele nos ares. E finalmente nós vivenciaremos o que está dito, predito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Eu vou ler aqui para vocês.
o pleno cumprimento do propósito de Deus para com a criação, na criação. Com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Como se percebe, é um tema vasto, mas é um tema imprescindível e muito importante para que nós possamos compreender o que o apóstolo Paulo, na escrita da carta à igreja de Éfeso, da epístola para a igreja de Éfeso, visava pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, comunicá-los, transmiti-los, e também não somente a eles, mas às igrejas daquela região. Mesmo na corrupção do gênero humano, mesmo na queda da humanidade, Deus preparou um plano de restauração, um plano de salvação, arquitetou um plano de reconciliação dele para com a sua criação. E este plano não tem a atuação exclusiva e única de Deus Pai. Não, mas a Santíssima Trindade tem concomitante, simultânea, ou seja, junta participação. E quando nós vislumbramos todos esses fatos, todos esses acontecimentos, todos os propósitos de Deus para com nós, a humanidade caída, nós devemos louvar, prestar nosso tributo e glorificá-lo por sua bondade, infinitas e indecifráveis misericórdias. No passado nós estávamos perdidos, condenados à morte eterna, mas Deus em Cristo nos outorgou o privilégio da salvação. Privilégio esse que nós encontramos em uma nova posição em Cristo, em conformidade com o que a Bíblia diz no texto da Epístola do Apóstolo Paulo à igreja de Colossenses 1,13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós nos encontramos em uma nova posição em Cristo, através do plano de Deus que fora por ele efetuado e está sendo continuamente comunicado através da pessoa do Espírito Santo. Compreender tudo isso é necessário para o que nós vamos falar nos tópicos a seguir. Nós precisamos entender todo o propósito da criação, a queda e a corrupção do gênero humano, para que nós possamos louvar e agradecer a Deus, porque mesmo quando a humanidade caiu, mesmo quando o pecado através de Adão entrou no mundo, mesmo quando a desobediência e a negligência e o andar contrário às vontades de Deus para a sua criação foram efetuados e ocorreram, ele teve misericórdia de nós, a ponto de enviar seu Filho para ser o nosso Salvador, para que a vida em Cristo nos fosse comunicada e nós pudéssemos retornar a Cristo e estar no centro da vontade de Deus e futuramente, na segunda vinda de Jesus Cristo, vivenciar por completo o propósito de Deus, o alvo de Deus para com a criação, que é sermos por Deus, ser o nosso Deus, nós sermos o seu Filho, habitar com ele e ser o seu povo, sendo um Deus presente que estará conosco em todos os momentos. Que nós possamos reconhecer tudo isto que Cristo fez por nós, todo esse projeto de Deus Pai para conosco, e também não sermos negligentes à atuação contínua do Espírito Santo em nosso meio, o nosso amigo, o nosso Consolador. Tendo entendido isso, vamos agora então para o nosso primeiro tópico dessa lição. Vamos então agora para o nosso primeiro tópico desta lição, a nossa nova posição em Cristo. Este subdivide-se em 3 subtópicos, cujo primeiro é a doxologia. Seguindo essa mesma linha de pensamento, ou seja, entendendo a nossa nova posição em Cristo como libertos do domínio e poder das trevas, de Satanás, e sendo inseridos no reino de Cristo, sob o seu domínio, nós devemos lhe adorar. E, a grosso modo, de uma maneira superficial, isto é a doxologia. A doxologia é uma palavra proveniente do grego, é uma palavra grega, doxo, glória, logia, palavra, que significa então manifestar louvor e tributo a Deus através de expressões de exaltamentos, como por exemplo, aleluia, louvado seja Deus louvado, glória a Deus, glórias a Deus. Estes são alguns exemplos da doxologia, deste louvor, deste agradecimento, dessas expressões de exaltamento, exaltação a Deus através das nossas palavras. E é justamente isso que o apóstolo Paulo faz após a sua saudação na epístola. A partir do versículo 3 do capítulo 1, até o findar do capítulo,
Paulo, ele inicia uma série de versículos que vão até o findar do capítulo, que são caracterizados até como um hino teológico de gratidão, nos quais ele exalta, agradece, bendiz, adora, louva a Santíssima Trindade pelas suas bênçãos espirituais a nós homens concedidos. Tem-se aqui um parâmetro, um modelo, um exemplo de como nós devemos proceder frente aos favores merecidos de Deus para conosco, as bênçãos espirituais de Deus para conosco. Quando nós entendemos a nossa nova posição em Cristo, de que nós somos libertos do poder das trevas e fomos inseridos no reino dele, e agora nós estamos sob o domínio de Deus, não estamos debaixo do domínio do pecado, mas temos liberdade no Espírito Santo. Nós temos em Cristo a libertação do jugo que estava sobre nós. Agora, entendendo essa nossa nova posição, saindo das potestades das trevas e sendo transportados para o reino do Filho do seu amor, nós devemos agradecer a Deus. Isso deve gerar em nós tributo, isso deve gerar em nós expressões de exaltação, que nós venhamos exaltar, bendizer, agradecer, louvar ao nome de Deus pela nova posição em Cristo que hoje nós nos encontramos e pelas bênçãos espirituais que Deus nos concede em Cristo. E quais são essas bênçãos espirituais? Como nós podemos classificá-las? No segundo subtópico nós vamos falar sobre isto, as bênçãos espirituais. Já que o âmago cerne, ou seja, o objetivo principal, o objetivo maior deste tópico, deste primeiro tópico e também dessa lição, é pontuar as bênçãos espirituais que Deus em Cristo nos outorga, nos entrega, faz questão de, mesmo sem merecermos, nos entregar, nos conceder. Nós vamos então agora listar, e se você estiver com seu material complementar em mãos ou através do celular, você poderá verificar com maior exatidão isso que nós vamos falar. Nós vamos listar algumas das bênçãos espirituais em Cristo que Deus nos concede. Estas que nós encontramos no capítulo 1, neste hino teológico de gratidão que o apóstolo Paulo, mediante a inspiração do Espírito Santo, profere. Primeiro, Efésios 1, versículo 4. Deus nos elegeu para sermos santos. Efésios 1, versículo 5. Deus nos predestinou para sermos filhos. Efésios capítulo 1, versículo 6. Ele fez-nos agradáveis para si. São alguns dos temas que nós abordaremos nas próximas lições. Eleição e predestinação é a nossa lição de número 3. Outra bênção espiritual que o livro, a Epístola de Paulo aos Efésios relata. Deus nos remiu pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Efésios 1, versículo 7. Ele também nos acolheu por sua vontade redentora. Efésios 1, versículo 8 ao 12. Revelou-nos a palavra da verdade. 13, parte A. Nos selou com o Espírito Santo da promessa. 13, parte B. E nos assegurou a validade da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 14. Todas essas bênçãos espirituais foram por Deus concedidas, ou seja, estas bênçãos provêm exclusivamente do Senhor. Deus, ele planejou a redenção. Cristo, na cruz do Calvário, ele efetuou esse projeto de Deus e o Espírito Santo a garante. E quando nós nos deparamos com essas afirmações, com esses conceitos, com essas teses que nós encontramos nesse primeiro capítulo, apesar de ser enxuto, é tão rico em conteúdo, quando nós nos somos confrontados e nos deparamos com estas bênçãos que o Senhor nos concede, não tem como indagarmos algum outro motivo para adorá-lo e sermos fiéis. Estes são alguns, é uma parcela, uma parte das inúmeras bênçãos que Deus nos concede. E isso deve sempre nos fazer, nos levar, nos induzir a adorar ao Senhor. Nós devemos agradecer por todas essas bênçãos que Ele nos concede. A Santíssima Trindade fez, faz e fará tudo isto, pois Ele quer reconciliar-se conosco. Ele quer nos reconciliar consigo. Por fim, o terceiro e último subtópico deste primeiro tópico da lição, a nova condição. Já que nós estamos falando das bênçãos espirituais
que Deus em Cristo nos concede, há algum requisito para que nós possamos desfrutar dessas bênçãos espirituais? Nós estamos falando das bênçãos espirituais. Ele nos acolheu por sua vontade redentora, nos revelou a palavra da verdade, mas para usufruirmos dessas bênçãos, há algum requisito? Há algo que precisamos fazer? Sim, e esse requisito ele é muito prático. Estar em Cristo. O versículo 2 de 2 Coríntios, o versículo 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios é um versículo muito conhecido, que parafraseando diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, para que nós possamos desfrutar das bênçãos espirituais, é necessário que nós estejamos em Cristo, estejamos unidos com Cristo, tendo comunhão consciente com Deus, a ponto de considerar a nossa própria vida um manifestar de Cristo. Essa nossa condição de estar em Cristo se contrasta com a nossa anterior situação, e o texto sagrado, a Bíblia, faz questão de transmitir isso em não poucas passagens, em que a vida do não regenerado, ela é equiparada, ela é comparada, ela é posta e correlacionada com a do salvo em Jesus Cristo. A vida adâmica, escravizada pelo pecado do não regenerado, que não está em Cristo, esta produz rebeldia, produz pecado sobre pecado e tem por destino a morte eterna. Já a vida cristocêntrica, a vida em Cristo, tendo comunhão e relacionamento com Cristo, é o manifestar abundante da sua sublime e grandiosa graça. E esta tem por destino vida e salvação eterna. Nós podemos colocar em pauta a diferenciação entre a vida adâmica e a vida cristocêntrica. Essas bênçãos espirituais são concedidas para aqueles que estão em Cristo, unidos com Cristo, tendo comunhão consciente com Deus, a ponto de a sua vida ser considerado um manifestar de Cristo, a ponto de nosso testemunho, nossa vida, nosso dia a dia ser um manifestar da glória de Deus, é um dos alvos da criação. E a vida adâmica é uma vida que produz a morte eterna, mas a vida cristocêntrica, ela te leva e te conduz à salvação e vida eterna. Esse contraste entre a morte eterna, a vida adâmica, e a vida e salvação eterna, que é a vida cristocêntrica. Ou seja, para que nós venhamos desfrutar das bênçãos espirituais, nós precisamos abandonar a nossa vida adâmica e passar a viver com Cristo, em Cristo, e sermos constantes até o fim, para que nós venhamos retroceder e voltar à nossa antiga condição. O eterno Deus, ele nos possibilitou um recomeço, ele nos possibilitou uma nova vida, uma nova condição, e ele assegurou todos os infindáveis e imensuráveis benefícios dessa nova vida. Basta então nós crermos, compreendermos e sem esquecer de prestar nosso louvor, tributo e adoração a Deus pelas suas infindáveis bênçãos espirituais. Nós estamos numa nova condição em Cristo e nós precisamos permanecer em Cristo para que todas essas bênçãos por nós seja desfrutada através de Deus. Vamos então dar continuidade na nossa lição. Vamos para o tópico 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. O primeiro subtópico, a revelação do mistério. No versículo 9 do capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo ele fala acerca da revelação de um dado mistério. Mas afinal, qual mistério é este que o apóstolo se refere no texto? O mistério que pela plena vontade do Senhor a nós fora revelado diz respeito ao revelar a verdade. Este mistério é o revelar a verdade, acerca da verdade, ou seja, evidenciar a todos o propósito eterno de Deus para com a humanidade. Então, quando o apóstolo Paulo, no versículo 9, fala acerca da revelação de um dado mistério, este mistério é o revelar, o evidenciar acerca da vontade, do propósito, do projeto de salvação, dos desígnios de Deus para com a humanidade, para conosco, a fim de reconciliar-nos consigo, para sermos seu povo e ele ser o nosso Deus. A epístola de Paulo à igreja de Colossos, aos Colossenses, apresenta um rico transbordar acerca deste tema, acerca deste propósito, em seu capítulo 1, do versículo 12 ao 23. Super recomendável a leitura dessa passagem. Aos Colossenses 1,
versículos 12 ao 23. Então este mistério diz respeito ao evidenciar, ao revelar a verdade, o propósito eterno de Deus para com a humanidade. Por fim, a revelação deste desígnio é segundo o beneplácito, segundo o amor, segundo a vontade do Senhor que executou através de Cristo. O segundo subtópico, por sua vez, fala acerca da plenitude dos tempos. Quando nós deixamos bem claro, fixo em nosso entendimento, essa condição que nós estávamos e o plano de salvação, qual as mudanças que isto acarretou em nossa condição, em nossa vida, em nosso estado, como Cristo nos tirou, como Deus nos tirou da escravidão do pecado, do poderio de Satanás e nos inseriu no reino de Cristo, estando sob a sua soberania, sob a sua autoridade. Quando nós conseguimos compreender tudo isso, nós percebemos com maior exatidão que o propósito de Deus desde o início é fazer convergir a Cristo todas as coisas. Tanto as coisas terrenas quanto as coisas celestiais, que tudo torne a Cristo para estar debaixo da autoridade de Cristo, debaixo do governo de Cristo. Tanto as coisas terrenas quanto as coisas celestiais estejam debaixo da soberania, submissas a Ele, submissas a Cristo. E Cristo tenha sobre todas essas coisas a autoridade e a soberania. Mas algumas indagações é até natural que surja em nosso consciente. Se o plano de Deus desde o princípio é fazer convergir a Cristo todas as coisas para estar debaixo da sua autoridade e soberania, quando isso será plenamente vivenciado? Ora, qual o tempo em que tudo finalmente tornará a ser como Deus desde o princípio planejara? A resposta está no versículo 10 do capítulo 1, na plenitude dos tempos. Mas então Deus está limitado ao tempo para que ele possa executar o seu plano desde o princípio? Nunca. Errada essa concepção. Este tempo da expressão plenitude dos tempos não é proveniente da palavra grega kronos, mas sim da palavra de origem grega, da palavra grega kairos. Há uma diferença gritante, é muito interessante essa passagem. Enquanto Cronos traz a ideia de uma cronologia humana, um tempo humano, Kairos traz uma concepção diferente. Kairos remete ao tempo de Deus previamente determinado para todas as coisas. Logo, o propósito de Deus de fazer convergir a Cristo todas as coisas e ser tudo como desde o princípio ele planejara e arquitetara, irá se cumprir quando chegar à plenitude dos tempos. Ou seja, quando o seu Kairos, o seu tempo determinado previamente chegar. Isso é incrível, é estarrecedor. Falar sobre a plenitude dos tempos é algo que está correlacionado, concatenado aos sinais que antecedem a manifestação do Anticristo, logo a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, já que nós adotamos essa concepção pré-tribulacionista. Sendo assim, no mergulho raso, superficial sobre o tema, para não desviar-se do âmago, do cerne deste subtópico, antes de tudo estar sob o domínio de Cristo, há algumas coisas que devem acontecer. E essas coisas que devem acontecer fora o próprio Deus quem determinara. Portanto, tudo ocorrerá na plenitude dos tempos, no Kairos de Deus, porque Deus ele é atemporal e não é governado, direcionado, tampouco limitado ao tempo. Ele é Deus, ele governa sobre o tempo, ele é um Deus atemporal. E quando chegar essa plenitude dos tempos, o Kairos de Deus, todas as coisas irão convergir a Cristo. Está debaixo da sua soberania e da sua autoridade. Por fim, o terceiro e último subtópico desse nosso tópico 2, uma vida cristocêntrica no mundo, que dá continuidade à nossa lição 2, as sublimes bênçãos espirituais de Deus em Cristo para com as nossas vidas, louvor da sua glória. Esse é o terceiro tópico, subtópico. Vimos quais são as bênçãos espirituais, quais são os requisitos para poder usufruir de tais bênçãos, estar em Cristo. E agora nós veremos a quem estas bênçãos são destinadas. Nós fizemos toda uma linha de pensamento desde a criação, explicamos acerca das bênçãos espirituais, falamos acerca da doxologia, que nós entendemos a nossa condição anterior e entendemos e compreendemos também a condição que Cristo
nos permitiu estar hoje e agora, e por isso nós devemos tributar, agradecer, louvar, exaltar ao Senhor em todo o tempo. E seguindo essa linha de pensamento, agora nós vamos falar para quem são destinadas essas bênçãos espirituais. Sim, para aqueles que estão em Cristo, como nós já falamos. Mas todos podem estar em Cristo ou apenas alguns? É algumas indagações que algumas pessoas ainda fazem. Será que todos podem estar em Cristo, sendo assim usufruir das bênçãos espirituais? Ou somente alguns, um grupo, uma denominação pode estar em Cristo? Todos podem usufruir dessas bênçãos, todos podem estar em Cristo. Diferente do que algumas pessoas erroneamente proferem e trazem essa concepção equivocada, a salvação não é limitada a um grupo, tampouco a uma denominação, mas a salvação ela é para todos. A carta, a epístola do apóstolo Paulo para Timóteo, a primeira delas, em seu capítulo 2, e versículos 3 e 4, traz um dos múltiplos variados exemplos, versículos que salvaguardam, que garantem que a salvação ela é para todos e não para um grupo previamente determinado. O texto em 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é evidente nos versículos 12 e 13 também no capítulo 1 de Efésios, em que o apóstolo assevera que somos para louvor da glória do Senhor, em primeira pessoa. Nós somos para louvor da glória do Senhor, primeira pessoa. Ele se refere aos judeus. E depois ele continua o versículo dizendo, em quem também vós estáis. Esse vós se direciona aos gentios, ou seja, tanto os judeus quanto os gentios podem estar em Cristo, consequentemente, usufruir das bênçãos espirituais de Deus que Ele concede em Cristo para o seu povo. Sendo assim, o propósito da eleição em Deus é em suma para o louvor da glória dele. E este propósito não é exclusividade de A ou B, não é exclusividade de um grupo ou outro grupo, de uma etnia ou de outra etnia, de uma denominação ou outra denominação. Não, este propósito não é exclusividade de ninguém, mas é para todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que o reconhecem como Salvador, todos aqueles que depositam nele a sua fé, a sua confiança e vivem continuamente uma vida em santificação. Eles continuamente merecem uma ênfase. Não basta estar em Cristo em um dado momento da sua vida. Você precisa continuamente estar em Cristo, porque a salvação não é assegurada de uma maneira que você pode viver ao seu bel prazer e ela permanecerá sendo assegurada. Não. Para que você possa usufruir da salvação, estar em Cristo, ter comunhão com Ele, ser salvo, receber de Deus as bênçãos espirituais que Ele em Cristo nos concede, é necessário um relacionamento contínuo. É necessário estar em Cristo continuamente. Portanto, devemos ser vigilantes, sóbrios, para que não venhamos em nenhum dado momento de nossas vidas cair, nos afastar de Cristo e perder a nossa salvação. Já chegando ao término da nossa lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, nós vamos para o nosso tópico 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O primeiro subtópico dos dois que nós temos inseridos neste tópico fala acerca do selo do Espírito Santo. Erra quem diz que o Espírito Santo não tem alguma atuação no plano divino de salvação. Muito pelo contrário. Como já fora dito anteriormente, este plano de salvação envolve por completo a Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai como arquiteto, aquele quem planejou, aquele quem arquitetou todo esse projeto salvífico. Deus Filho como aquele que executa o plano na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, por sua vez, atua na regeneração, na purificação e na santificação. Já que quem convence o pecador de suas transgressões, dos seus pecados, dos seus erros, da necessidade de sair dessa escravidão do pecado e viver em Cristo uma nova vida,
uma nova história é o Espírito Santo. Quem convence o pecador da real necessidade de mudar, de alterar o seu eu, de viver em Cristo novas experiências, é o Espírito Santo. E além de nos convencer de nossos pecados, ele é o mantenedor de nossa vida cristã, produzindo em nós um verdadeiro relacionamento com Deus através dos frutos do Espírito: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5. Portanto, o Espírito Santo ele é atuante, e um atuante ativo que prossegue incessantemente sua obra. Então, quando nós falamos do projeto de salvação, nós não podemos negligenciar a participação do Espírito Santo nele. Não, a Santíssima Trindade no todo, por completo, atua nesse plano salvífico. Deus aquele quem planejara, Cristo aquele quem executara, Espírito Santo mantenedor, que conduz as pessoas a Cristo, ao arrependimento e também a um relacionamento vivo, a um relacionamento sincero e real para com Deus. Outro ponto importante é falar acerca do selo do Espírito Santo. Todos aqueles que ouvem o Evangelho da salvação e se rendem a Cristo recebem o selo do Espírito Santo. E para que serve esse selo do Espírito Santo? Em suma, o selo do Espírito Santo é a marca e a evidência de propriedade de Deus. Quando você recebe o selo do Espírito Santo, você está sendo marcado como propriedade exclusiva de Deus, para o louvor da sua glória, assegurando assim que somos seus filhos por adoção e que a nossa redenção não é alegórica, a nossa redenção ela é real. Nada mais é que o próprio Deus, identificando aqueles que são seus, marcando aqueles que são seus, considerando como propriedade sua os seus filhos por adoção e assegurando também a sua redenção, desde que, é claro, permaneçam fiéis, santos, em santificação, buscando a Deus em todo o tempo, não se afastando dos seus retos caminhos. Então, o Espírito Santo é atuante e é ativo no projeto de redenção, de restauração e reconciliação da humanidade caída para com Deus, e o selo do Espírito Santo, todos aqueles que se rendem a Cristo, aceitam e reconhecem como o único e suficiente Salvador, recebem o selo do Espírito Santo, recebem a marca de propriedade exclusiva. Você é dele, para o louvor da glória dele, e nada poderá te tirar das mãos dele, do Senhor. Vamos então para o nosso segundo subtópico, o último subtópico desta lição, já encerrando a lição de número 2, o penhor da nossa herança. Nós somos selados então com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Mas o que isso quer dizer? Fomos selados, propriedade exclusiva de Deus, e o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que essa expressão, penhor da nossa herança, quer nos dizer? Que Deus nos marcou como sua propriedade exclusiva, certo? Nos dando o selo do Espírito Santo, correto, que é o penhor da nossa herança, o sinal, o depósito, a parcela inicial da nossa herança, a garantia da nossa herança. Ele garante a nossa herança em Cristo. É a nossa primícia da futura vida com Cristo. Então, quem possui o selo do Espírito Santo, sendo propriedade de Deus, tem a garantia salvaguardada da herança futura. Mas esta garantia ela não é taxativa, não é coercitiva, não é obrigatória, mas é uma garantia condicional, pois o crente precisa manter-se santo e irrepreensível para ter garantida a sua salvação. É um processo contínuo, não é momentâneo, é um processo gradativo, não é um momento qualquer. A salvação ela é individual, mas também é condicional. Não porque Deus em algum momento será falho, não. A falibilidade é inerente à condição humana, a perfeição é inerente à condição e à soberania divina. A salvação ela é condicional, porque a sua conduta frente ao Senhor, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo pode, determinará o seu relacionamento com Ele, consequentemente a sua salvação. Você precisa se manter em Cristo. É como você entrar em um barco. Quando você entra em um barco, você tem uma passagem direta para as mansões celestiais. Você é um cidadão das mansões, dos lugares celestiais.
mas a opção de manter-se no barco é sua. Você precisa manter-se no barco. Se em algum dado momento você quiser sair, você estará assumindo o risco de perder a possibilidade de chegar ao destino daquele barco, daquele navio. A salvação é condicional. Você precisa se manter em Cristo. Força, nem sempre é fácil, mas Ele está conosco, Ele está contigo, Ele está em todos os lugares, te sondando e te fortalecendo, cuidando em cada detalhe. Mas ter o Espírito Santo fazendo morada em nosso interior, isto é uma bênção refrigeradora. O Espírito Santo, nosso amigo, nosso abrigo, renovo, nosso consolo, ele nos conduzirá a Deus, nos ensinará a buscá-lo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está disposto a ser o nosso amigo. Basta mergulharmos nesta imensa comunhão que Ele deseja ter conosco. Melhore o seu relacionamento com o Espírito Santo. Muitas coisas serão destravadas e facilitadas em sua vida. Você terá alguém que te conduzirá a Deus e nunca te abandonará. Vamos para a nossa conclusão desta aula abençoadíssima. Concatenando todo o rico conteúdo dessa presente lição, precisamos então agradecer a Deus pelo seu plano de redenção efetuado por Jesus Cristo e comunicado pelo Espírito Santo para finalidade, louvor da sua glória, até que na plenitude dos tempos, em seu Kairos, todas as coisas tornem ao Filho e estejam sob a sua autoridade. Ele vem arrebatar a igreja. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Encerramos então esta nossa segunda lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Que Deus te abençoe, uma semana de bênçãos, que você possa ter uma semana abençoada, que Cristo continue cuidando de ti em cada detalhe e seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, possa ser aprimorado e melhorado a cada dia, a cada momento, a cada segundo, a cada instante. Então te espero na semana que vem para a nossa terceira lição. Eleição e predestinação será um tema abençoadíssimo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, comunicar a alguém esta lição para que ele também possa ser alcançado e abençoado por Deus. Já falamos da carta aos Efésios, todo o contexto da escrita, falamos acerca das bênçãos espirituais em Cristo, a nossa nova condição, a nossa nova posição em Cristo, o que Cristo fez por nós desde a criação, o que Deus planejou e arquitetou para a humanidade caída desde os primórdios, e o Espírito Santo, e como Ele atua em nosso meio, nos garantindo a eficácia da redenção. Que Deus te abençoe.